O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, as palavras de Jesus, as bem-aventuranças, elas não podem ser entendidas como uma exaltação dos males que o cristão vive nesse mundo. Pelo contrário, elas são uma exaltação da nossa vitória sobre todos esses obstáculos. A primeira leitura nos fala justamente daquela enorme multidão que usa uma imagem muito interessante. Diz que eles alvejaram, quer dizer, branquearam as vestes deles no sangue do Cordeiro. Essas imagens tão bonitas que aparecem no livro do Apocalipse, porque a gente pensa uma pessoa mergulhando a roupa no sangue, ela fica vermelha. Mas eles mergulhando aquelas roupas deles no sangue do Cordeiro, as roupas ficaram mais brancas ainda. As roupas ficaram branqueadas. E quer dizer que a nossa participação na vida de Cristo, que vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, vai nos trazendo perseguição, mas a perseguição só nos purifica ainda mais, nos faz crescer. E esse é o mistério que hoje a gente celebra, a festa de Todos os Santos, uma festa que nos lembra o mistério e a verdade que a gente proclama cada vez que faz a profissão de fé. Creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É essa participação de todos nós no único corpo de Cristo. Então, se somos todos membros de Cristo e Ele vive em nós e nós vivemos nele, então nós vivemos uns nos outros e somos membros uns dos outros. Santo Agostinho, de uma forma atrevida, mas muito verdadeira, tanto é que ela foi parar essa declaração no Catecismo da Igreja Católica, diz: quando você recebe a Eucaristia, você recebe o Cristo total, Christus totus, o Cristo total. O que é o Cristo total? É a cabeça e os membros, quer dizer, é Cristo e toda a sua igreja. Porque Cristo e a igreja são um matrimônio, né? Então, são uma só carne. A união entre Cristo e a igreja é assim, e é dela que surge a força do sacramento do matrimônio.
Então, todos nós somos membros de Cristo porque Ele vive em nós e nós vivemos nele. Então, cada vez que nós comungamos, nós nos comungamos uns aos outros. Porque todos nós estamos ali naquela hóstia consagrada como igreja unida em Cristo. Essa é a verdade da nossa fé. E a igreja nos fala dessa verdade nessa festa de todos os santos, que é a festa dessa grande comunhão. Tanto é que depois da festa de todos os santos vem a festa de finados, que no Brasil acaba sendo celebrada antes, porque a festa de todos os santos passa para o domingo. Mas toda essa festa, ela fala de uma única coisa, que todos nós formamos um só corpo em Cristo, e como Ele é o único santo, como nós dizemos no Glória, só vós sois o santo. Então, como Ele é o único santo, e nós vivemos nele, e Ele vive em nós, então todos nós somos santos em Cristo. Essa é a verdade. E é importante a gente lembrar dessa verdade, porque a gente vive numa cultura que nos faz enxergar os santos com uma outra lente, que não é a lente cristã. Vejam, a festa de todos os santos surge em virtude de uma igreja que existe lá em Roma, que é a igreja de todos os santos. É a única igreja de Roma que antes era um templo pagão. Os cristãos não quiseram ocupar os templos pagãos, porque os templos pagãos são escuros. E a liturgia cristã exige luz, ela é toda voltada para a luz, porque Cristo é a nossa luz. Mas lá em Roma tinha um templo com uma enorme clareira em cima de uma enorme cúpula. Foi a maior cúpula que conseguiram construir na antiguidade. E esse era o templo chamado Panteon, que quer dizer em grego todos os deuses. E os cristãos, quando ocuparam esse templo, transformaram ele numa igreja cristã, trocaram todos os deuses por todos os santos, que é justamente o contrário de todos os deuses, porque o homem quer se fazer Deus. E o santo é aquele que, pela sua humildade, dá a Deus o primeiro lugar. Então, a igreja que era o templo pagão, que era dos deuses, acabou se transformando na igreja de todos os santos, onde a gente celebra essa comunhão entre nós em Cristo Jesus. Mas a nossa cultura, que surgiu na Renascença, a Renascença foi o ressurgimento, justamente o renascimento do paganismo, criou aquilo que a gente conhece hoje como a cultura do indivíduo e do ser humano, do indivíduo transformado em ídolo. Então, a cristandade tinha um ideal, que era o ideal do santo, um ideal acessível a todos. Não importa se você é pobre, analfabeto, incapaz, inútil, ignorante, você pode ser santo. Mas a cultura do indivíduo, surgida na Renascença, criou o homem ídolo, que deve ser admirado por todos porque tem um talento especial. Então, a era dos grandes pintores, dos grandes descobridores, dos grandes, do ser humano transformado em ídolo. E voltou essa idolatria do homem talentoso, que é, na verdade, a grande fábrica das neuroses de hoje em dia. Porque quando você quer imitar o ídolo, você se despersonaliza. E não tem coisa pior que a despersonalização. E aí a gente tem as meninas, as jovens, aí sofrendo e morrendo de anorexia, de bulimia, porque tem que ter o corpo perfeito,
porque todo mundo tem que ser perfeito em tudo. É um ideal discriminatório, porque cria duas categorias de ser humano, né? Os gênios, os talentosos, o ser humano superior e o ser humano inferior. Aquilo que levou depois Nietzsche a criar sua teoria do Übermensch, né? do super-homem, o homem superior, que não está mais sujeito à vida dos outros, que está acima e além do bem e do mal. Então toda a cultura, a gente está imerso nessa cultura da idolatria do ser humano. E aqui vem o problema, que nós com esse olhar, com essa lente do ser humano idolatrado, nós com essa lente olhamos os santos e colocamos eles num pedestal divino. E aí todo aquele intuito que a igreja tem ao nos apresentar os santos fica inutilizado, porque a gente olha o santo como um super-homem, como um super-herói com superpoderes. Então a gente diz, eu não sou isso aí, eu venero esse santo, eu peço favores, graças a ele, intercessão, mas ele é uma coisa e eu sou outra. Ele é uma outra categoria de ser humano. Então existe duas categorias de cristão: aquele cristão vira-lata, o cristão feijão com arroz, que vai à missa de vez em quando, que reza um pouquinho, e no resto se comporta exatamente como todos os pagãos, nos meios dos quais a gente vive. E depois tem o santo, que é uma outra categoria. Eles estão lá em cima e a gente está aqui embaixo. Enquanto que o dogma da comunhão dos santos nos diz justamente o contrário. Eles estão entre nós e nós estamos entre eles. Eles são nossos irmãos. E a igreja coloca eles perto de nós justamente para eles nos inspirarem e darem bons exemplos. Porque o ser humano é um ser de imitação. Então, dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Mas essa imitação dos santos também não pode ser a imitação despersonalizante. Então, às vezes a gente vê, eu quero ser santo, aí se veste de um santo. É a roupa que fez aquele santo. É o que ele tinha no coração. E o que ele tinha no coração é o mesmo que você tem no coração, ou seja, Jesus Cristo, o único santo. Então, a festa de todos os santos tem que nos lembrar isso, que a gente não pode olhar eles, os santos, com o olhar pagão que o mundo nos deu, mas com o olhar verdadeiramente cristão, que é o olhar da comunhão. Nós estamos em comunhão com eles, eles estão em comunhão conosco. Eles que já chegaram na glória, nos ajudam no meio de todas as dificuldades que nós experimentamos e que eles também experimentaram. E eles estão ali para nos ajudar, para nos dar a mão, para interceder por nós e para nos dizer, é possível viver como Cristo, é possível viver em Cristo nesse mundo. E essa é a alegria e a boa notícia que a gente celebra no dia de hoje. Vamos pedir a intercessão dos santos, nossos amigos, nossos irmãos, para que a gente também olhe para eles e vá crescendo cada dia mais nessa santidade a qual Cristo nos chamou no nosso batismo.